Olá a todos, meu nome é Diogo Lazzaretti, sou sócio contador da Contábil Baum Limitada. Queria dar boas-vindas a todos no nosso primeiro vídeo do nosso canal no YouTube, iniciando então a nossa Semana da Reforma Tributária. Hoje falaremos sobre um resumo da reforma e as obrigações para 2026. Então, o que é a reforma tributária? Esse assunto que vem sendo discutido amplamente por vários anos dentro do Brasil, inclusive entre parlamentares, empresários, pela comunidade em geral, como muito se vê nas redes sociais. É importante nós salientarmos que a reforma tributária ela está dividida entre dois eixos principais. A reforma do consumo, né, regulamentada pela Lei Complementar 214 de janeiro de 2025, e a reforma da renda, pela Lei 15.270 de novembro de 2025. Por mais que ambas façam parte, né, de uma reforma tributária, elas não são a mesma coisa. Então, muito cuidado quando nós formos falar de uma ou de outra para não acabarmos confundindo e pensando que é uma coisa só. E como é que vai funcionar então essa nossa semana da reforma tributária aqui no Contábil Bom? Hoje falaremos então sobre um resumo e as obrigações para 2026. Amanhã, dia 2 do 12, falaremos sobre a reforma da renda, a Lei 15.270 de 2025, onde traremos então também cálculos sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, a redução para quem ganha até 7.350 e a tributação das altas rendas, muito discutida entre os empresários. 3 de dezembro falaremos sobre IBS, CBS e imposto seletivo. Traremos alguns cálculos, algumas reduções, algumas isenções, né? Com certeza, ainda assim, não conseguiremos, mesmo tendo uma aula específica voltada para isso, abordar todas, né, a imensidão de informações e classificações que esse tema exige, mas traremos uma aula, né, e abordaremos o máximo possível. 4 do 12, então, falaremos sobre o Simples Nacional, como é hoje, como vai ficar após a reforma, qual é esse novo modelo que vem surgindo, Simples Nacional híbrido, onde nós uniremos os impostos da reforma tributária com o Simples Nacional da forma que é hoje. Então haverá uma junção aí entre os dois modelos e você, empresário de Simples Nacional, precisa estar ligado quanto a isso. E por fim, no dia 5 do 12, a precificação com IBS e CBS, esse que passa a ser um imposto por fora, ou seja, ele é cobrado a mais na sua nota fiscal, né? Então, como vai funcionar essa precificação do seu produto? Como você, empresário, precisa se portar quanto aos seus clientes e também você, como consumidor, no papel de consumidor, como você vai visualizar as suas compras. Então, como é que está essa questão da reforma? A reforma, eles tratam ela como uma simplificação, mas que de simples não tem nada. Ela é mais uma unificação, né, dos tributos, onde hoje a gente paga PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISSQN, além de imposto de renda, contribuição social, entre outros. Então nós teremos aí uma unificação de alguns desses produtos. PIS, COFINS e IPI passam a ser CBS e imposto seletivo, enquanto ICMS e ISSQN passam a ser IBS. Obviamente, traremos isso de uma forma mais completa na aula de CBS e IBS, mas de uma forma resumida, geral, vai ter uma complexidade bastante grande, visto que as alíquotas elas ainda são estimativas, não temos ainda uma regulamentação própria dessas alíquotas, mas estima-se que CBS seja entre 8,8% a 9,3%, os impostos que são de competência da União, impostos federais, enquanto IBS e CBS estimam-se entre 17,7% a 19,3%, que são os impostos de competência estadual e municipal. Ainda no IBS, nós teremos uma complexidade um tanto quanto maior, pois ele será subdividido entre IBS Estado e IBS Município. Então, cada Estado, cada município terá a sua própria alíquota dentro dos limites impostos pelo Senado. E como é que está então o nosso cronograma da reforma? Em 2026 nós já temos bastante obrigações e que as empresas precisam estar muito atentas para não acabarem penalizadas quanto a isso. Em 2026, então, passam a ser obrigatórios o destaque de IBS e CBS nos documentos fiscais por parte das empresas optantes pelos regimes gerais, ou seja, lucro real, lucro presumido e arbitrário. Empresas do Simples Nacional e MEI são dispensadas neste primeiro momento do destaque desses impostos. Vale ressaltar que o destaque desses impostos ele não tem fins arrecadatórios, ou seja,
não será necessário fazer o recolhimento desses tributos, mas é obrigatório o seu destaque. Do contrário, poderá haver penalidades. Em 2027, então, nós teremos uma grande mudança, onde se inicia, né, a reforma propriamente dita. Teremos já a extinção do PIS e da COFINS e a cobrança integral, então, do CBS, em uma alíquota prevista de 8,8% para 2027 e 2028. ICMS e ISS não têm alterações nesses 2 anos, seguem da mesma maneira que estão hoje. O IBS, porém, ele já tem uma pequena alteração. O percentual total a ser destacado segue o mesmo, 0,1%. Porém, agora ele já é subdividido. Em 2026, vemos ali no cronograma que ele está 0,1% estadual, ou seja, todo o destaque do IBS deve ir na tag dentro do XML da sua nota fiscal, no IBS UF, totalmente para o estado. Nada vai para os municípios, num primeiro momento. Agora, 2027 e 2028 já é diferente. 0,05% vão para os estados, 0,05% para os municípios. Já há uma segregação no destaque do imposto. O IPI e o imposto seletivo também passam por mudanças. Importante ressaltar que o IPI ele não vai ser extinto, mesmo com o ingresso da reforma tributária. Vai ter sim uma redução na gama de produtos, os quais ele possui incidência, né, alíquota, mas ele permanece, né? Então vai ter uma alíquota reduzida a zero, né, para alguns produtos e mantidas para os produtos que possuem benefícios na Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. Em contrapartida ao IPI, nessa saída de produtos, que o IPI hoje tem abrangência, entra o imposto seletivo, que ainda tem suas alíquotas a serem definidas, né, por meio de lei ordinária, mas que vai incidir sobre principalmente produtos que são considerados nocivos à saúde, como por exemplo tabaco, álcool, entre outros. Em 2029, a gente entra então numa nova fase, a fase de transição, onde ICMS e ISS passam a ter suas alíquotas reduzidas gradualmente, enquanto que o IBS, na mesma proporção, passa a ter um aumento no seu recolhimento. Então, em 2029, o ICMS e ISS serão tributados 90% do seu valor original, 2030, 80%, 31, 70%, 32, 60% e 2033, então eles serão finalmente extintos. Enquanto que o IBS, contrapartida, terá seu recolhimento em 2029 10% do seu valor original, 2030 20%, 2031 30%, 2032 40%, até 2033, onde será o recolhimento integral 100% do valor. De novo, vale salientar que tanto o IBS quanto o CBS necessitam ainda de uma resolução por parte do Senado, né, onde serão impostos seus limites de alíquota por meio de lei complementar. Quais são os principais impactos, então, da reforma tributária, principalmente a curto prazo? Então, não cumulatividade plena. Deixa eu tirar meu rostinho lindo daqui para não atrapalhar vocês. O que é esse regime cumulativo, não cumulativo? Abordaremos mais também sobre isso nas aulas de IBS, CBS e imposto seletivo, mas dando um resumo. Hoje, todos os impostos, né, pagos pelo Simples Nacional e PIS e COFINS por parte do lucro presumido, eles são um regime cumulativo, ou seja, você paga os seus impostos de acordo com o valor do seu faturamento. Não interessa quanto que o seu fornecedor já pagou de imposto. Ou seja, ele pagou o imposto sobre a operação dele, você vendeu novamente o produto, agora aplicando sua margem, pagou de novo os impostos sobre o total do faturamento. Ou seja, os impostos eles vão se acumulando. Então, a não cumulatividade plena, ela entra no sentido de que os novos impostos eles serão pagos de acordo com o seu faturamento, mas você vai poder abater os impostos pagos pelas operações anteriores. Ou seja, quando o teu fornecedor destacar um valor de imposto na nota fiscal de venda dele para a sua empresa, você vai poder abater aquele imposto que está destacado, desde que esse imposto esteja pago pelo fornecedor. Então aí já entra também mais um detalhezinho. Próximo ponto, então, princípio do destino. Lembra que eu comentei que no IBS, então, cada estado, cada município vai ter a sua alíquota? Esse é um ponto muito importante, principalmente para quem vende mercadorias
a domicílio, ou seja, entrega essas mercadorias, ainda mais se for em outro estado ou outro município. Por quê? O IBS ele vai passar a ser incidente por parte de onde a mercadoria está sendo efetivamente consumida, ou seja, onde termina a responsabilidade da sua empresa como vendedor. Então, quando você entrega uma mercadoria em algum endereço, seja em outro estado ou outro município, você vai ter que observar na emissão do seu documento fiscal quais que são as alíquotas do município do destino, independente de onde a sua empresa estiver situada. Agora, se você vende uma mercadoria, né, um consumidor chega na sua loja, na sua empresa, e retira a mercadoria ali, mesmo que ele more em outro município, aí sim os impostos serão recolhidos onde o consumidor está recebendo a mercadoria. Então, no seu domicílio tributário. Apuração assistida. Vocês acharam que o destaque de IBS e CBS era só para complicar a vida? É também, mas aqui nós já temos a apuração assistida, onde vamos ter então um portal da Receita Federal, onde todas essas notas com destaque de IBS e CBS estarão nesse portal e você vai poder ver quanto que são os seus débitos, de acordo com as suas operações de venda, e quanto são seus créditos. Lembre do princípio da não cumulatividade, toda nota de compra que você tiver, que o fornecedor emitir uma nota de venda para você, essas operações entrarão dentro da operação assistida como crédito. Então ali nós já teremos um acompanhamento muito grande da Receita Federal com parte desses tributos e inclusive se os tributos estão sendo pagos ou não. Esses créditos, por exemplo, eles só entrarão se o fornecedor pagou, não mais somente com base na emissão do documento fiscal. Transição plurianual. Então, aquele período de transição, onde nós vamos ter ICMS, ISS e IBS recolhendo exatamente ao mesmo tempo, em um percentual reduzido, cada um deles, né? 90% de um, 10% do outro. Então, esse período de transição, ele vai exigir muita atenção dos empresários, né, do setor de compra, do setor fiscal, né, da empresa como um todo, pois ali nós teremos regras diferenciadas, não necessariamente um benefício fiscal de um imposto, por exemplo, do ICMS, vai se aplicar aquele mesmo produto dentro do IBS, né, e vice-versa. Então, nós vamos ter esses dois tributos andando exatamente ao mesmo tempo, um percentual reduzido cada um deles. Então, muito cuidado nessa hora, pois é capaz de dar bastante confusão. E por fim, então, nós teremos novos modelos e finalidades de emissão de notas fiscais. Então, eu vou tratar um pouco disso logo à frente, então já vamos passando. Então, o que são as mudanças para 2026? E quem está obrigado a essas mudanças? Como eu já comentei anteriormente, né, então nós vamos ter novos modelos e finalidades de notas fiscais, e quem vai estar obrigado aqui serão todas as pessoas jurídicas ou pessoas físicas em determinados casos, que eu vou tratar um pouco mais adiante, e novos códigos tributários, o C-Class Trib e o CST de IBS-CBS, necessários para o destaque do IBS e da CBS nos documentos fiscais já em 2026. E quem está obrigado a isso? Então, empresas gerais, né, optantes pelo lucro real, lucro presumido e arbitrário. Empresas do Simples Nacional e MEI não estão obrigadas a fazer o destaque de IBS e CBS. Agora, quanto aos modelos e finalidades de notas fiscais eletrônicas, isso sim, essas modalidades já entram em 2026 e para ficar. E quais que são essas novas notas fiscais? A nota fiscal, então, de débito e crédito. A finalidade, na verdade. Quem já emite NFE já está acostumado com a finalidade normal, de ajuste, complementar, devolução. Agora nós teremos, então, as novas finalidades. Nota de crédito e nota de débito. Lembra da apuração assistida? Pois é, caso seja necessário fazer algum ajuste na sua operação, e inclusive novas incidências de IBS e CBS vão ocorrer com base, por exemplo, em juros recebidos de boletos em atraso. Então, você vendeu, um cliente seu pagou um boleto em atraso, você recebeu esse boleto com juros, esses juros que antes eram meramente receitas financeiras, e normalmente, tirando, salvo casos das empresas gerais, não entrava isso na tributação do PIS e da COFINS, na verdade o lucro presumido não entrava, somente o lucro real entra.
agora vai mudar. Agora entra dentro da apuração de IBS e CBS. Então, os juros que você recebeu, que era meramente uma receita financeira, uma correção pelo atraso, o governo vai querer a parte dele. E como é que nós vamos colocar esses juros dentro da apuração assistida, dentro do portal da Receita Federal? Por meio das notas fiscais de crédito e débito. E sim, elas são obrigatórias e não substituem, por exemplo, uma nota fiscal normal. Então, pode acontecer de determinada operação, você tem que emitir a nota fiscal normal e a nota fiscal de ajuste praticamente no mesmo tempo, no mesmo dia. Nota fiscal de serviço eletrônico. Esse já é um modelo conhecido, bastante amplamente divulgado, porém ele passa a ter novas funcionalidades, novos códigos de serviço. Entre eles, a locação de bens móveis e imóveis. Então, não existe mais fatura de locação, todas essas operações serão agora abrangidas pela nota fiscal de serviço eletrônico. Nota fiscal de alienação de bens imóveis, a NFE-ABI. Teremos agora sim uma nota fiscal de venda de bens imóveis. Você vendeu um imóvel, não é mais simplesmente fazer escritura no cartório. Agora tem que fazer a emissão de uma nota fiscal. E muita atenção, lembra que eu comentei que essa obrigatoriedade também poderia valer para pessoas físicas? Obrigatoriedade da nota fiscal de serviço eletrônico e da NFE-ABI abrangem também pessoas físicas caso elas sejam consideradas contribuintes regulares do IBS-CBS. Onde nós vamos saber se essas pessoas físicas são consideradas contribuintes? Lá na lei da reforma do consumo, Lei Complementar 214 de 2025. Alguma das hipóteses, por exemplo, é caso a pessoa tenha mais de 4 imóveis locados e acima de 240 mil de receita de aluguel no ano anterior. Existem outras regras, então muita atenção, você é pessoa física que utiliza bastante seu CPF para transações imobiliárias. CST, IBS, CBS e C-Class Trip. Então, aqui nós entramos numa série de códigos novos, né, uma nova obrigação fiscal a ser preenchida pelas empresas nos seus documentos. De novo, quem precisa fazer isso? Empresas gerais, lucro real, lucro presumido e arbitrário, precisam colocar dentro dos seus documentos fiscais o IBS e CBS em percentuais determinados na legislação, 0,9% para CBS, 0,1% para IBS estadual em 2026, e isso se dá através desses códigos CST, IBS, CBS, C-Class Trip. E aqui que entra, as empresas precisam que o seu fiscal analise o seu rol de produtos dentro do seu sistema e refaça seus cadastros com a inclusão desses novos códigos. E, inclusive, cobrem seus RPs para que estejam prontos para receberem isso, pois a partir de 5 de janeiro de 2026 eles serão obrigatórios. A não inclusão dos códigos e o não destaque do imposto parece estranho, mas ele acarretará exatamente no recolhimento desse imposto. Então, se você não quer recolher um imposto, destaque ele na sua nota fiscal. É confuso? É estranho? É, mas é assim que a legislação abrange. Então, o destaque do imposto, ele é meramente, né, digamos assim, informativo. Então, ele tem a dispensa do recolhimento, desde que a empresa cumpra com as suas obrigações acessórias, que dentre elas está exatamente na classificação e destaque correto da CST de IBS, CBS e C-Class Trip. Então, fiscal, muita atenção. Vou ensinar vocês agora o que é esse código, como ele é formado e como nós podemos fazer para essa classificação, né, dos produtos. Vou trazer alguns exemplos para vocês. Então, o que é o CST? CST é um código de situação tributária, utilizado exatamente para identificar como o produto é tributado. Deixa eu tirar meu rostinho aqui também de novo. Então, como aquela operação será tributada com base no IBS e no CBS. E o que é o C-Class Trib? C-Class Trib ele é um código padronizado, né, de 6 dígitos, onde os 3 primeiros correspondem ao CST do IBS e CBS, e os outros 3 um detalhamento. Né? Então ali nós vamos ter qual artigo da lei, qual, né, o detalhamento daquela operação, para ver se nós conseguimos enquadrar aquela operação em um determinado C-Class Trib.
tá? Então aqui nós temos mais ou menos um modelo de código, mas vale ressaltar aqui, eles, por mais que os três primeiros códigos do Ciclestrib correspondam ao CST, IBS e CBS, eles são códigos separados e devem estar separados no seu documento fiscal. E aí nós temos então como nós vamos fazer a identificação do CST, IBS, CBS e o Ciclestrib. Primeiramente, você fornecedor, né, de bens e serviços, contribuinte desses impostos, você vai dividir as suas operações em dois principais categorias, não onerosas e onerosas, ou seja, quando há uma contraprestação e quando não há. Uma remessa, por exemplo, é uma operação não onerosa, que em regra geral não tem incidência de CST, de IBS e CBS. Ou seja, o CST ele vai ser o 410. Depois eu vou mostrar na tabela para vocês verem e identificarem exatamente, né, o que isso quer dizer, o CST 410, assim como demais outros. Porém, existem exceções na lei, que estão tratadas dentro do artigo 5º da Lei Complementar 214 de 2025, e daí qual que vai ser o CST IBS-CBS? Vai depender do NCM da mercadoria, bem como da operação que está sendo tratada. E agora as operações onerosas, em via de regra, ele tem a incidência. Mas qual que vai ser o código? Qual que vai ser a forma de incidência? Também vai depender do NCM da sua mercadoria, bem como da operação em que está sendo tratada. Porém, também existem exceções, que ainda que a operação seja onerosa, ele pode não ter a incidência de IBS e CBS, que estão tratadas nos artigos 6, 8 e 9 da Lei Complementar 214 de 2025. E daí sim, o CST, IBS e CBS será também 410, onde não haverá a incidência. Então vamos para os exemplos. Venda de mercadorias adquiridas de terceiros, FOP 502. Então, o fornecedor adquiriu essa caneta esferográfica de um outro fornecedor e estará revendendo isso adiante. O NCM dessa caneta é o 9608-1000. E agora eu vou fazer junto com vocês como que nós vamos fazer a identificação e classificação do CST IBS, CBS e do C-Class Tape dessa operação. Então vamos lá. Todos os links que eu vou utilizar aqui, eles vão estar na descrição desse vídeo. Então eu vou fazer a pesquisa junto com vocês, até para vocês verem, né, como a gente consegue acessar essas informações por meio da internet, mas vocês vão poder acessar esses links diretamente na descrição do vídeo. Então vamos abrir o nosso navegador e vamos começar então pela Lei Complementar 214 de 2025. Básico no Google, primeiro item que abre, está aqui a lei. Eu já vou colocar um zoom nela, até para ficar mais fácil de nós enxergarmos depois, tá? E já vamos abrir também uma segunda aba, que é o portal da conformidade fácil. Aqui já dá como opção também, então já vamos abrir esse portal. E aqui nós temos duas opções para acessar, né, então, a tabela. Nós temos a tabela de classificação tributária, onde ele já vai nos entregar completamente todos os CSTs, IBS e CBS, bem como os C-Class Tribs com já o percentual, né, a ser recolhido, quais documentos referenciados, legislação, né, e tudo mais. Então, nós temos essa forma aqui. Porém, por mais que ele seja bem visual, eu acho dificultuoso utilizar essa página para classificação, né, dos seus produtos. Então a gente vem aqui na aba Documentos, em Tabela de Códigos de Classificação Tributária DRT, ele vai fazer um download aqui de um arquivo em Excel. Nós vamos abrir ele. E aqui está todos os CSTs e C-Class Tribs que nós temos até o dia de hoje. Né? Então eu já coloquei aqui para cima. E agora o que nós vamos fazer? É um trabalho de formiguinha. Vamos pegar o NCM do produto, fazer uma busca nele dentro da legislação para ver se ele tem alguma tributação especial diferente, se está dentro de alguma exceção ou não. Vamos fazer a consulta tanto na legislação quanto na tabela.
Tá? E vale ressaltar que muitas vezes o NCM, dentro da legislação ou da tabela, ele está escrito de maneira diferente. Às vezes está com um ponto no meio, às vezes está corrido. Então, muita atenção, né, nessa pesquisa. Vamos iniciar então pela legislação. Então, vamos pegar aqui novamente o NCM 9608 e vamos fazer aqui uma pesquisa. 9608. Então, não encontrou nada. Vamos colocar um ponto no meio, que muitas vezes tem. Também aqui, ó, zero na pesquisas correspondentes, então resultados correspondentes. Não temos nada específico na legislação. Podemos pesquisar por caneta, tá? Não temos nada. Vamos dar uma olhada também na tabela. Então, 9608, não encontrou nada. Também não. E por caneta. Não tem. Então, voltamos aqui para a nossa apresentação. O que a gente descobriu com isso? Não tem nenhuma tributação especial na caneta. Como ela se trata de uma venda, né, então é uma empresa vendendo para alguém, trata-se de uma operação onerosa, que, em regra geral, tributa CST, IBS e CBS. Então, aqui nós já temos que, vamos pegar na tabela, deixa eu abrir de novo aqui para mostrar para vocês, tributação integral, tá? Então, ele tem a tributação integral, então o CST, IBS, CBS é o 000, e o C-Class Trib, como ele não apareceu, né, esse produto em nenhuma das nossas consultas, significa que ele não tem nenhuma regra especial. Então, por mais que ele tenha a tributação integral, ele ainda assim não vai se encaixar em nenhuma dessas outras, né, regras aqui do CST 000. Então, o C-Class Trib dele vai ser o 000-001. Então, tributação integral. E olha que legal nessa tabela aqui, nós também temos uma descrição do C-Class Trib, como está na redação da lei, né? Então ele traz, por exemplo, aqui o artigo 11, ele traz exatamente como está escrito na lei. Aqui ele traz um resumo, né, de onde está a informação desse C-Class Trib dentro da lei, bem como algumas tags que você vai ter que preencher dentro do XML da sua nota, quando precisa ou não precisa preencher. Alguns documentos fiscais nos quais ele se enquadra, da mesma forma que aparecia lá no site na internet, né? Então a gente consegue visualizar aqui. Claro que aqui, via código, fica mais difícil, mas para localização e classificação do CST, IBS, CBS e do C-Class Trib, eu acho muito melhor aqui via Excel. Se você quiser utilizar a página da internet, fique à vontade, as mesmas informações estão em ambas fontes. Então, finalizamos a caneta, não temos uma regra especial, temos uma tributação integral, então ela vai se tratar de um CST IBS CBS 000, C-Class Trib 000-001. Vamos para o próximo exemplo, então. Um café em pó. Também uma venda de mercadoria adquirida de terceiros, ou seja, se trata de uma operação onerosa. O CFP, então, 5102, o NCM 0901 2100, tá? Café em pó. Vamos agora refazer a nossa busca, com base nesse NCM. Então, vamos primeiro pela legislação, é onde eu recomendo consultar primeiro. Aqui vai ter mais informações. 0901, ele não encontrou nada, mas lembra que eu comentei com vocês que pode ter escrito de maneiras diferentes? Aqui está. Então, 09.01. Ah, mas eu vou sempre colocar o ponto então. Mas olha como é que está o feijão aqui em cima, ó. 0713. Não tem um ponto no meio. Então, muito cuidado, você fiscal, quando for classificar os seus produtos, para colocar de ambas as maneiras, bem como daqui a pouco alguma descritiva do produto na sua pesquisa, para ver se você consegue encontrar, né, a base legal dessa tributação. Então eu vou diminuir aqui até para nós conseguir chegar. Ele está dentro do anexo 1, que é produtos destinados à alimentação humana submetidos à redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS. Ou seja, nós não vamos ter tributação de IBS e CBS para essas operações. Vai ter umas alíquotas zero, então não vai, na verdade não haverá o recolhimento do imposto. E agora, nós sabemos que tem uma regra especial, né? Então agora nós vamos visualizar na planilha. Eu peguei esse exemplo exatamente porque ali no anexo 1 ele está dizendo alimentação humana, mas se nós pesquisar por café, ele não encontra, nem se nós pesquisar pelo NCM.
Ele também não encontra, mesmo da mesma maneira que está na nota. Mas como é que a gente vai encontrar ele? Aqueles produtos, eles estão no anexo 1. E é assim que nós vamos colocar. Então, anexo 1. Ou então, venda de produtos destinados à alimentação humana. Também poderia digitar alimentação humana que apareceria, né, a regrinha tributária. E aqui ele já nos traz direto. Então, o CST IBS CBS 200, C-Class TRIB 200.003. Tributado a alíquota zero, venda de produtos destinados à alimentação humana. Ele já traz uma descrição do C-Class TRIB, bem como do artigo da Lei Complementar 214 de 2025. Então, essa previsão dessa tributação à alíquota zero está no artigo 125, bem como no anexo 1. E veja que ele trata também de que essa tributação à alíquota zero ela está condicionada a que os produtos estejam listados, né, no artigo 8 da Emenda Constitucional 132 de 2023 e compõem uma cesta básica nacional de alimentos. Então, veja aí que nós já temos algumas legislações à parte, né, correlatas, que precisam ser analisadas também nesse caso. Então, aqui ele já traz, ó, percentual de redução do IBS e percentual de redução do CBS, 100%. Então, ele haverá tributação reduzido a uma alíquota zero. Ele já traz como isso deve estar dentro do XML de sua nota fiscal. Então, nós já temos agora o CST e o C-Class TRIB, 200 e 200.003. Vamos, por fim, para um último exemplo, uma remessa para conserto. CFP 6.915 é para outro estado, um NCM 8448-2030 é uma máquina de montar bico, uma máquina das indústrias de calçado. E ela trata-se, então, de uma operação não onerosa, ou seja, não há uma contraprestação. Haverá, futuramente, uma contraprestação pelo reparo, pelo conserto. Mas pela remessa, tanto a ida quanto a volta, tratam-se de operações não onerosas. Então, muito cuidado ao separar as suas operações. E vamos lá. Vamos refazer novamente. Vamos verificar aqui. Como trata-se de uma operação não onerosa, existem algumas exceções que eu tratei anteriormente. Deixa eu botar aqui para vocês novamente. Não oneroso, regra geral e não incidência. Porém, as exceções elas estão listadas no artigo 5º da Lei Complementar. E se elas estiverem dentro do artigo 5º, a tributação vai depender do NCM. Então, primeiro, o que a gente faz? Vamos olhar lá no artigo 5º para ver se tem alguma tributação incidente sobre essa remessa para conserto, se ela está listada dentro das exceções. Deixa eu pegar aqui, artigo 5º. Aqui está ele. Eu não vou ler todo ele, né? Até porque não teria necessidade. Eu já vou resumir para vocês que não está. Ou seja, como ele não está dentro das exceções do artigo 5º, ele trata-se de uma operação não onerosa, regra geral, CST 410. Ok, temos o CST. Agora, qual o C-Class TRIB? Vamos verificar aqui de acordo com a tabela. Então, vamos ver aqui, 410, 410, localizamos. Aqui dá início, então, ao CST 410 e todos os C-Class TRIBs existentes dentro dele. São 31 regras gerais, cada uma com o seu artigo da lei, cada uma com, né, a sua devida incidência. Também, de novo, não vou ler todos os 31 para dizer que não está, já vou resumir para vocês, não está em nenhuma dessas outras operações, ou seja, ele trata-se de uma operação não onerosa, sem previsão de tributação, não especificada em nenhum dos outros itens anteriores. Então, o C-Class TRIB dele será o 410.999. Então, já temos tanto CST, IBS, CBS, quanto o C-Class TRIB. Vamos aqui concluir, então, essa nossa... peraí que eu acabei voltando demais. Vou jogar aqui. E aqui. Então, aqui está ele. CST, IBS, CBS, 410, C-Class TRIB, 410.999. Então, fica até difícil, né, acompanhar tanta mudança. Bastante coisa, bastante informação, muito detalhe. A pesquisa em si, ela não é
ela não é muito difícil de se fazer, mas ela é um trabalho muito moroso, que vai consumir muito tempo, né? Muita dedicação, muita atenção aos detalhes, e que qualquer classificação errada pode gerar um prejuízo financeiro. Então, daqui a pouco recolher, que nem no caso do café, que ele vai estar, né, com 09,01 ou somente escrevendo café dentro da legislação para tu encontrar, daqui a pouco tu acaba classificando um tributo errado, pagando o IBS, CBS indevidamente, e que convenhamos, não vai ser um percentual baixo. Então, pensando nisso, nós, do Conta Bilbao, estamos lançando agora, nesse momento, a nossa consultoria da reforma tributária. É mais que um serviço, uma solução para você e para sua empresa. E o que que nós pretendemos com essa nossa consultoria? Simplificar os tributos para vocês, de forma que vocês consigam, né, ter o time liberado, que essa classificação ela seja feita por profissionais habilitados que já estão dentro dessa operação, da legislação, já temos o conhecimento técnico e hábil para auxiliar você e a sua empresa nesse processo. O teu time ele fica focado nas suas operações, né, no que faz a sua empresa girar. Então, tiramos esse processo moroso de dentro da sua empresa e colocamos aqui para nosso time especialista e habilitado para isso. Junto com isso, teremos um apoio consultivo com você e sua empresa para tirar dúvidas eventuais. E como vai funcionar, né, essas etapas dessa nossa consultoria? Um diagnóstico ágil, a gente já busca diretamente dentro do seu ERP todos os produtos que você tem cadastrado, todas as operações e faz a classificação CST, IBS, CBS e Seclastrib de todos os produtos das operações que você tem listado dentro do seu ERP. Então, por isso, muito importante que você já tenha essas operações cadastradas. Uma classificação qualificada com base na legislação mais atual pelo nosso melhor time de profissionais. E uma entrega garantida. A gente vai entregar isso através de uma matriz, uma planilha parametrizada para que você possa, de volta, importar isso dentro do seu ERP de uma maneira que você consiga também ter uma trilha auditável, né? Então que você consiga visualizar qual a legislação que a gente está aplicando naquela operação. Então, e instruções ali para você, né, fazer essa classificação por meio do CST, IBS, CBS e do Seclastrib. Importante salientar que não entramos com isso dentro do seu RP, né, mas a gente entrega isso de uma forma que seu RP possa importar, né, de maneira automática, caso ele tenha suporte para tal. E é isso, gente. Entre nessa com a gente, solicite um orçamento. Durante toda essa semana, na nossa semana da reforma tributária, teremos condições especiais exclusivas para quem assiste nossos vídeos, né? Então, não deixe de, né, mais para a última hora do que já está. Conte com o nosso time para que a gente possa auxiliar, porque essa classificação, ela, para empresas gerais, já é obrigatória a partir de 5 de janeiro de 2025. E era isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem, muito obrigado por assistirem até aqui esse nosso vídeo, nosso primeiro vídeo do nosso canal do YouTube. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder os próximos treinamentos, os próximos vídeos. E dúvidas, mantenham um contato conosco por meio das nossas redes sociais. A gente volta e meia abre abinhas de pergunta dentro do nosso Instagram, @contabilbao, onde você pode mandar as suas dúvidas. Dentro do possível, a gente vai responder eles ainda nessa semana, dentro dessa nossa trilha da semana da reforma tributária, ou então dentro aqui nos comentários mesmo no YouTube. Nosso time vai estar atento para responder as suas dúvidas. Agradecemos por nos acompanharem, por confiarem no nosso trabalho e até mais.